Olá pessoal, estou recebendo aqui hoje para a gente falar de política, uma palavra tão importante que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Bruna Faria vai trazer informações para vocês sobre essa palavra tão importante, política. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Rony. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar disso que você falou, né? É um tema tão importante e que está na nossa vida. A gente querendo ou não, ela está aí. Primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é licitações em Pará de Minas. Muitas vezes as empresas de fora ganham as licitações, parece que são mais preparadas para isso. Queria que você falasse licitações com empresas da cidade. Rony, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de levar empresas da cidade para participar da licitação. A licitação é o processo por meio do qual a administração pública ela adquire produtos e também contrata serviços. Então, aqui em Pará de Minas, por exemplo, a gente tem uma faixa de mais de 30 milhões que a prefeitura contrata em bens e serviços. É uma oportunidade para empresas da cidade venderem, aumentarem, né, sua renda, é uma forma de aumentar seu faturamento e também contribuir com o município, né? Porque a partir do momento que a empresa participa, o dinheiro fica na cidade, então isso está fomentando a economia local. E com isso também a prefeitura tem uma facilidade de cobrar da empresa uma qualidade na prestação de serviço, no fornecimento dos produtos, que é fundamental também para o funcionamento da administração pública. Porque quando ela contrata de fora, muitas vezes ela tem essa dificuldade de acesso na empresa, de forma que ela não vai conseguir chegar até ela para cobrar que aquele produto, né, seja aquele que ela realmente adquiriu, porque pode acontecer de a empresa contratar um serviço ou comprar um produto e a prefeitura compra esse produto e depois a empresa fornece um produto diferente. Então, estando na cidade é muito mais fácil disso acontecer de uma forma mais eficiente e é isso mesmo. Eu queria te perguntar, mas o que está faltando para essas empresas participarem dessas licitações com segurança, falando assim, olha, vou participar porque estou preparado para isso? Está faltando um pouco mais também de conhecimento por parte das empresas a respeito do que tem acontecido na prática, Rony, porque às vezes a gente tem aquela ideia de licitação, né, de anos atrás, e isso coisas que aconteciam antes e que hoje não acontece mais. Por exemplo, o Observatório Social faz um trabalho de convidar empresas para participarem de licitações e muitas vezes a gente recebe algumas reclamações que olha, eu não vou porque não vou receber meu pagamento, a prefeitura não vai pagar, ou então tem alguns entraves também. E a prefeitura tem ela tem boa, como é que fala? Ela é boa pagadora, né? Exatamente. Todo mundo vender para a prefeitura de Pará de Minas, né? É muito mais seguro do que você vender para um particular. Sim. Né? Até porque a prefeitura segue normas, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, e ela precisa, sim, fazer os pagamentos em dia, tá sempre fazendo isso de uma forma eficiente e dando garantias para a empresa também, né? Ela tem contrato para que ela possa cobrar também esse pagamento, mas isso não tem acontecido aqui na cidade. É muito importante a gente salientar que os pagamentos têm sido feitos em dia. Então, as empresas podem participar com mais tranquilidade com relação a isso e também, apesar de a licitação em si já ser um pouco burocrática, aquele empresário que tem todos os documentos da sua empresa em dia, que está tudo em ordem, ele não vai ter dificuldade de participar. E além disso, é muito bom também, Rony, a gente lembrar que, além do Observatório Social, que ajuda as empresas nesse processo, se precisar de auxílio com documentação, o Observatório está à disposição, também temos a ACIPAM e a CDL, que agora também estão fazendo esse projeto e auxiliando os empresários nessa área. O observatório ele é de extrema importância, né? Ele seria a voz do cidadão, a fiscalização. O que está acontecendo? Onde que o meu dinheiro está sendo empregado? E eu queria que você desse um exemplo do poder, da responsabilidade que o observatório tem. Eu queria que você falasse especificamente sobre a questão do carro, né? Que é uma questão que está sendo falada aí. Eu queria que você desse esse exemplo para a gente.
O observatório, ele nasceu justamente dessa necessidade de acompanhamento, né? Porque a gente tem, hoje em dia, a população às vezes muito preocupada também a nível estadual, nível federal, mas o municipal também precisa ser acompanhado. Então, o observatório faz esse acompanhamento dos gastos públicos com o objetivo de contribuir. O objetivo principal do observatório é contribuir para a eficiência da gestão pública. Então, a gente contribui da forma que vê que é mais viável em determinadas situações. E um exemplo que você citou, né, é o veículo que a prefeitura tentou adquirir, um veículo com um valor de mais de 160 mil reais. E ela, na primeira vez que essa licitação foi publicada, o observatório questionou, impugnou, porque entendeu que havia ali indícios de um suposto direcionamento de marca, o que é vedado pela lei de licitações, e também por entender que o município talvez teria algumas prioridades maiores, principalmente com relação a veículos da saúde, do que com a compra desse veículo. E o observatório, então, fez essa impugnação, foi negada, e depois disso fez a denúncia ao Ministério Público, mas no final a licitação não foi para frente, ela foi frustrada, porque na primeira licitação a empresa ofereceu um veículo que não atendia aos requisitos com relação ao motor, e aí eles abriram novamente a licitação, e aí nessa segunda vez foi frustrada novamente, e aí a questão foi o freio do veículo que foi oferecido, e isso só corrobora o que o observatório levantou com relação ao direcionamento da marca do veículo, né? Porque a partir do momento em que não atendeu por algumas questões mínimas, isso pode, de certa forma, levar a essa questão do direcionamento mesmo. E isso foi levantado até por uma empresa que participou dessa segunda licitação também, que levantou essa mesma questão do direcionamento, porque o veículo atendia todos esses requisitos só com relação ao freio, em que a empresa alegou até que era o mesmo sistema de freio, só que com um nome diferente, e a prefeitura negou esse veículo por isso. Então a licitação acabou frustrada novamente e ela não aconteceu. Pode ser que eles venham tentar novamente uma nova licitação, mas até então ficou dessa forma. Gente, que interessante, né? É um dinheiro, 160 mil reais, ele sai do nosso bolso e vai para uma empresa, né? E a gente tem uma instituição que zela por esse dinheiro. E aí, não é só o veículo, né? Quantas outras compras vocês fiscalizaram? Quantas outras coisas vocês fizeram pela cidade com economia de dinheiro? Você pode falar para a gente rapidinho outras coisas que vocês fizeram? Você já falou para mim em live sobre as economias que o observatório apontou que a prefeitura poderia fazer, né? E vocês ajudaram e muito a prefeitura. Sim, como são 5 anos de observatório, nós temos muitos casos, né, que são exemplos disso, e a gente tem tanta questão de economia, e eu posso citar a título de exemplo, lá no início do observatório mesmo, uma licitação de lanche em que o observatório levou orçamento para a prefeitura e mostrou que o valor que estava no edital, ele estava um pouco acima do valor de mercado, e com isso a prefeitura incorporou esse orçamento na licitação, reduziu o preço estimado, e são esse tipo de trabalho que o observatório faz, principalmente com relação às licitações. Temos caso também em que chegamos a denunciar no Ministério Público um suposto desvio de função de funcionários da prefeitura, e o Ministério Público recomendou que esses funcionários retornassem para a sua função. E temos muitos exemplos, e um exemplo que a gente pode citar também, assim, que não envolve diretamente, né, uma questão que a gente não pode mensurar a economia, mas que contribui, no caso de licitação, por exemplo, a gente teve uma licitação para compra de fraldas, onde não tinha especificação a respeito de nada, assim, como que a fralda deveria ser. Então pode ser que muitas vezes o município ia comprar uma fralda por um valor um pouco mais elevado, e era de qualidade ruim. Então são questões que eles poderiam melhorar, né, e fizeram os ajustes que o observatório sugeriu com o objetivo de contribuir, e com isso pôde ali deixar
mais específico, lógico que sem direcionamento, mas de uma forma mais específica para que o produto comprado também atenda uma qualidade mínima, né? Porque é um produto que vai para a população. Então a gente precisa zelar por isso. Gente, então o observatório é o seu olhar no dinheiro público, né? Para onde que o meu dinheiro está indo? Eu queria que você falasse para a gente onde surgiu essa ideia de observatório Social do Brasil, é isso? Isso. E como é que ele surgiu? O observatório surgiu lá em Maringá, onde eles tiveram um rombo, corrupção mesmo, lá na casa de mais de 100 milhões de reais. E depois que ocorreu essa corrupção, enfim, ocorreram as condenações, eles tiveram apenas o valor aproximado de 3 milhões de reais devolvido, e aí a população viu que não adianta encontrar, né, essas corrupções depois, não adianta identificar depois, isso tem que ser identificado antes, tem que ser de forma preventiva. Então um grupo se uniu e começou a acompanhar as licitações, principalmente, para prevenir que tudo isso acontecesse. E a partir disso se espalhou lá no Sul, que é onde hoje ainda tem a maior concentração de observatórios, e foi criado o Sistema Observatório Social do Brasil, que hoje está em mais de 150 cidades pelo Brasil, que trabalha de forma metodológica, é uma metodologia que vem do sistema OSB. Nenhum observatório inventa uma metodologia própria, não, a gente obedece às regras do sistema OSB para que não haja, né, nenhum cunho político partidário dentro da instituição, que é muito importante frisar, né, uma instituição totalmente imparcial e apartidária. Então, com isso a gente conseguiu e consegue, né, fazer esse trabalho com um apoio muito grande de especialistas. A gente tem hoje parceria com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União. São parcerias fundamentais que trazem para a gente capacitações, cursos, treinamentos. Então, justamente dessa necessidade mesmo de acompanhar aquilo que os nossos gestores têm feito com o nosso dinheiro. Então o observatório é amado e odiado por muitos, né? Isso. E vocês têm energia, às vezes, a bater de frente, né? Há um desgaste muito grande, né? Na defesa do dinheiro público, né? E como é que é ser amado e odiado na cidade? Não, assim, a gente tenta levar tudo com muita leveza, né? Porque é um trabalho que a gente faz também, igual eu já disse, com o objetivo de contribuir. Então nós precisamos manter uma boa relação com o poder público, e uma das filosofias do observatório é justamente não atacar. Então tudo que a gente faz não é com cultura de denuncismo, e sim com o objetivo de contribuir. Obviamente, determinadas situações exigem da gente um pouco mais de atuação, um pouco mais de evidência, expor determinadas situações, mas não é nada assim com o objetivo de atacar. A gente não faz isso, a gente nunca ataca o político de forma nenhuma. Você nunca vai ver um político sendo atacado pelo observatório, porque isso não acontece. O observatório trabalha com lei, trabalha com ideias, com sugestões, com a gestão em si, e não com as pessoas que estão ali fazendo a gestão. Então esse é o nosso objetivo. Bruna, você, gente, é muito bacana, eu já fiz lives com ela, peço socorro às vezes, né? Quando eu vou fazer uma live específica sobre política, ela é uma pessoa que tem me ajudado muito, eu tenho aprendido muito com a Bruna. Mas eu queria te falar, a política é um lugar da gente ver que é um local literalmente masculino, o poder masculino. E você, uma mulher à frente, né, participando do observatório, e como é que é isso? Mulher, dona desse saber incrível. Você está falando aqui, eu estou assim, babando, te ouvindo. E como é que é estar nesse universo masculino, sendo mulher? Olha, Rony, é um pouco complexo, mas a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar, né, com as situações. E eu falo não só dentro da política em si, mas mulheres sofrem um pouco até, né, em grupos também sociais, não só justamente
lida diretamente, né, com a política, mas a gente com o tempo vai aprendendo. Eu já estou com quase 5 anos de observatório, então hoje é muito mais tranquilo do que foi lá no início, apesar de que hoje a gente sofre às vezes mais ataque do que antes, quando ainda não sabiam exatamente qual que era o papel, né, porque ninguém conhecia, ninguém imaginava como seria o trabalho do observatório quando chegou. Então, hoje que tem realmente esse contato, já sabem melhor o que é o papel do observatório, a gente acaba recebendo, às vezes, alguns comentários, né, algumas questões assim, mas a gente hoje lida de uma forma muito mais tranquila com relação a isso. Vários candidatos à disputa estadual. E aí, há um perigo de fatiar votos e a gente não ter um representante a nível estadual? Olha, Rony, eu confesso assim que eu estou um pouco por fora de, né, quais serão esses nomes. Lógico que a gente escuta alguns comentários, né, mas de fato eu não sei ainda quais serão esses candidatos, mas eu entendo que sim, que a gente corre esse risco, principalmente para aqueles que não têm, às vezes, um nome feito na região, no estado, né, porque eu imagino que teremos sim muitos candidatos que estão contando com votos de Pará de Minas principalmente, então especialmente para esses candidatos, esse risco eu entendo que é grande sim. Bruna, o mínimo do mínimo que eu, às vezes, odeio política, não quero falar de política. No início a gente falou que a política está aí, a gente olha para a nossa casa, a política está ali, a gente olha para a rua, a política está ali, a gente liga a TV, a política está ali, e eu odeio política, não quero falar de política, mas qual que é o kit sobrevivência? Né? Eu, como cidadão que pago impostos, qual que seria o kit sobrevivência para que eu saiba o mínimo de política? Eu acho que, eu entendo, né, que começar pelo município, Rony, porque a gente tem, eu já até falei, a nível estadual e federal, hoje a população fica indignada com muitas coisas que acontecem, votações, enfim, só que esquece de olhar para o município, e é daqui que nascem os nossos políticos de lá. Né? Se eles estão lá é porque dentro de alguma cidade eles tiveram um apoio, eles cresceram, eles começaram às vezes como vereador, como prefeito, e a gente tem aqui exemplos da nossa própria cidade. Então eles nasceram de uma cidade e é para essa cidade que a gente tem que olhar, né? No nosso caso aqui, para Pará de Minas. Então a gente tem que olhar o trabalho dos vereadores, tem que olhar o trabalho do prefeito, dos seus secretários, ver o que tem sido feito e principalmente a gente tem que cobrar deles também. A gente tem que contribuir, tem que levar ideias, né? A população não pode ficar na sua casa esperando tudo acontecer, não. A gente tem que buscar contribuir da forma que a gente pode. Cada pessoa tem uma ideia diferente, tem conhecimentos diferentes e nossos gestores não são obrigados a saber de tudo, né? Então eles contam também com essa nossa participação para que a gente possa contribuir da melhor forma. E se a gente for olhar principalmente também as votações que acontecem dentro da nossa Câmara, cobrar também às vezes um posicionamento dos nossos representantes. Se você votou em um vereador que foi eleito, então você ainda tem essa possibilidade também de conversar diretamente com esse vereador. Se você não votou também, porque eles estão aqui representando todo mundo, quem votou, quem não votou, então a gente não pode ficar preso a essa questão, eu votei nele, então eu posso cobrar só dele. Não, a gente tem 17 vereadores que nos representam, que estão aqui para representar toda uma população, não só um bairro, não só quem votou nele. Então a gente tem o dever de cobrar, de participar, de acompanhar, de ver como que nossos recursos estão sendo gastos. O portal da transparência está aí de fácil acesso para qualquer cidadão que quiser acompanhar. O trabalho que o próprio observatório faz, ele é com base nesses portais, então é um trabalho que todo cidadão pode fazer. E se você tem alguma dificuldade também com relação a isso, pode participar até mesmo do observatório, né? Que a gente tem a possibilidade de ter voluntários no observatório, associados, então são 1000 maneiras de participar dentro da cidade, que é para onde eu acho que a gente tem que ter o nosso olhar principal, porque aqui a gente consegue mudar. Lá em cima nem sempre a gente vai ter
de tão fácil acesso, né, tão diretamente essa possibilidade. Mas aqui todo mundo conhece um vereador, todo mundo conhece o prefeito, então aqui a gente consegue sim mudar a nossa realidade. Para a gente terminar, eu queria que você falasse projetos para 2022 do Observatório. Rony, a gente está com algumas ideias assim, diferentes, né? Se tudo der certo, ano que vem a gente espera, né, com fé que essa pandemia já vai ter amenizado, talvez até acabado, é a nossa esperança, né, eu acho que de todo brasileiro, e aí a gente vai conseguir executar muitos projetos, principalmente relacionados à educação fiscal, que foi uma coisa que a gente teve que paralisar por causa da pandemia, não estava tendo nem aula, né, nas escolas, então a gente não conseguiu executar, e projetos voltados para o jovem, porque é um público que a gente precisa levar a política até eles, para que eles compreendam melhor ainda, né? Compreendam como que o dinheiro dos impostos que os pais deles pagam, né? Que a gente paga de imposto até num sorvete que a gente toma, então eles têm que entender o caminho que esse imposto faz até retornar para a gente, se realmente tem retornado, como tem retornado, e é isso que o Observatório pretende focar em 2022, principalmente. Bruna, é sempre muito bom conversar com você. Eu falo que é uma aula, né, que a gente tem. Com certeza, antes eu era um cidadão, mas depois de conhecer o Observatório, depois de fazer lives com você, de pedir socorro e você me ajudar em algumas questões super técnicas ali, eu tenho aprendido cada vez mais e tenho me encantado cada vez mais com a política. Muitíssimo obrigado e seja muito bem-vinda. Vou te convidar sempre, vou te amolar sempre, porque você é muito bem-vinda aqui. Eu acho que é papo assim para horas. Obrigada, Rony. A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouco mais, né, a respeito de política, do Observatório, que também muita gente ainda não conhece. Esse é o trabalho de levar mais conhecimento para a população, é fundamental para que a gente tenha realmente uma evolução na política. Obrigado.